Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. A proposta deste nosso encontro é de estudo mesmo, então podem perguntar, para o que tiver ao meu alcance responder, eu vou trazer para vocês. A gente traz aqui material para ter uma sequência de exposição, mas podem interromper, tá? Então, o projeto Vida Consciente nasceu da necessidade de envolver o atendido na sua própria cura. Então, enquanto a pessoa não fizer parte da cura, toda a cura vai ser paliativa. Eu só vou ter a cura real quando eu entender por que eu adoeci, por que eu cheguei nesse ponto de sofrimento e o que eu fiz no passado ou nessa vida que chegou nessa causa. Só aí eu vou deixar de exercer ou de praticar aquelas causas lá, aquelas ações no passado que geraram esses efeitos que eu estou vivendo hoje. Então, até por uma questão da casa estar oferecendo esses atendimentos e realmente quem vem buscar esse atendimento seja beneficiado. Então, o objetivo aqui não é só aliviar um pouco a nossa carga, que a gente saiba o que está fazendo aqui, assuma o controle da nossa vida e que a gente não precise mais desses atendimentos pela nossa mudança de conduta. Então, aqui ninguém salva ninguém. A gente aponta caminhos e auxilia em algumas questões que de início são difíceis da gente gerenciar sozinhos. Então, como é que eu vou participar desse atendimento, né? Eu preciso entender as regras do jogo. Então, a vida é um jogo. Quais são as regras desse jogo? Se eu não souber disso, eu vou estar criando dificuldades sem saber. Vou estar levando um estilo de vida que vai me causar sofrimento. Então, o primeiro passo é entender as regras do jogo. Quando eu entender as regras, eu até posso burlar algumas, mas eu sei o que estou fazendo. E já sei o que eu posso esperar lá na frente. Então, quando eu entendo as regras da vida, eu vou precisar fazer alguma mudança. Então, se eu não quero mais passar por esse sofrimento, eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar colhendo as mesmas coisas. E a gente tem uma infantilidade num pensamento geral de que a gente sempre quer a mudança. Na virada do ano, a gente faz dezenas de promessas de mudança no ano. A gente está sempre querendo, continua fazendo todo dia as mesmas coisas. Isso não tem sentido. É ingênuo isso. Achar que vai mudar algo lá na frente se eu não mudar nada agora. Então, o que são essas regras do jogo? Então, eu vou trazer para vocês aqui conteúdos que exemplificam essas leis que nos regem, né? A lei de causa e efeito é uma das principais que nos regem aqui. É o que as grandes religiões trazem, todas elas na ideia de não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito causar-te-ia dor, ou amar ao próximo como a si mesmo. Então, em todas as grandes religiões tem essa ideia, porque a fonte é única. Só cada um desses profetas que trouxe para aquele povo naquela época precisou trazer de uma forma que aquele povo conseguisse entender um pouco essa mensagem. Mas como é uma lei universal, o conteúdo é o mesmo. As leis do psiquismo. Essas leis foram começadas a serem estudadas há pouco tempo, há 2 séculos aproximadamente, mais forte com Jung e Freud, e principalmente o Jung estudou muito o inconsciente, não desmerecendo o trabalho de Freud, mas o que bate mais com o que a gente estuda aqui, com conteúdos do inconsciente que influenciam a gente hoje, o que ele chamou de sombras, ajuda a gente a entender pela observação dele, que ele fez dos pacientes dele, o que a gente recebeu na codificação. Então é o que mais bate com o que a gente estuda aqui.
Então, entender por que a gente é desse jeito, por que eu penso assim, por que eu tenho essas vontades, esses vícios, esses desejos, essas reações diferentes com pessoas diferentes. Então, por que eu funciono desse jeito? Eu preciso entender esse mecanismo para saber lidar com isso também. E a lei de sintonia vibratória, que foi o que a psicóloga ali, eu acho que é psicóloga, não tenho certeza, falou sobre a gratidão. Então, sintonia vibratória, tudo que eu vibro, o universo entende que eu quero. Então, se eu reclamo, o universo entende que eu gosto de reclamar, então ele manda situações para eu continuar reclamando. Se eu agradeço, o universo entende que eu gosto de agradecer, então ele continua a mandar situações para que eu continue a agradecer. E a gente, por não saber dessa regra do jogo, a gente vive reclamando. E até se sente bem com isso. É até uma competição, quem reclama mais, né? Quem tem mais motivos para reclamar. Então, entendendo esse conjunto de leis, eu vou conseguir começar a mudar a conduta da minha vida. Eu não vou reclamar mais do patrão, da esposa, do esposo, do filho, do pai, do governo, do corpo que eu tenho, do local onde eu vivo. Eu entendo que tudo isso é o que eu plantei e estou colhendo agora. Então, que não tem nada de errado, não tem nada injusto com isso. É o que eu era para estar vivendo nessa existência. É mais sofrido que da outra pessoa? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não sabe o que a outra pessoa sente internamente. As pessoas mais ricas do mundo são as que têm uma vida mais intranquila. E nós todos achamos que elas desfrutam de um paraíso. E a gente fica lutando para conseguir um pouco do que elas têm. E investe nisso, às vezes, uma vida inteira, para chegar no final e ver que não vale nada a pena isso. Que uma vida simples é muito boa. As pessoas mais felizes da Terra chegam à noite em casa sujos e fedendo ao suor do dia. E vivem uma vida simples e são realmente felizes. Então, não que a gente precise chegar nesse ponto, mas que a gente agradeça mais o que tem, que a gente aproveite mais o que está ao nosso redor. Fica a vida inteira não respeitando a pessoa que está do lado e quando ela morre de chorar junto, né? Então, se está ali, respeita, compreende. E se eu entender as regras da vida, eu vou entender quem está do meu lado. Eu vou entender que o marido não está fazendo isso só para me prejudicar. Ele está fazendo isso porque ele é assim, ele acha que assim é o certo. E ninguém vai mudar ele, porque ele tem essa certeza, é a verdade dele. Ele vai aprender que não é numa próxima existência, quando ele for analisar o que ele colheu agindo e vivendo dessa forma. Então você compreende as pessoas e não se deixa mais ofender. E aí a vida fica mais tranquila com a mesma pessoa do lado. Você estava vivendo no inferno, pode viver no céu. E um gato sozinho não briga, né? Se você não entra na faixa de ação da outra pessoa, ele não vai mais querer ficar te provocando. Mesmo que o objetivo dele não é provocar, ele provoca porque ele acha que você está errado e ele está certo. Porque para ele a verdade dele é que é a verdade. E você retruca porque você sabe que a tua verdade é melhor que a dele. Então fica brigando a vida inteira sem se respeitar e nenhum chega a mudar o outro. Nenhum ponto. Aliás, até prejudica, né? Faz com que o outro fique mais firme naquela posição. Isso acontece aqui também. Alguém vem aqui, gosta muito da palestra, daí chega em casa e diz, não, você tem que ir lá porque aquilo lá é para você também. Piorou, daí de uma vez que a pessoa não vem, porque não partiu dela a ideia de vir aqui. Se ela melhorar, não é dela o mérito.
Então, se você mudar e a pessoa observar, poxa, ela está indo lá e está mudando, está ficando uma pessoa diferente, eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí é mérito da pessoa. Então, ninguém muda ninguém. Não adianta a gente querer forçar ninguém a vir aqui. Até se a gente tiver autoridade para isso, a pessoa vai vir aqui e vai estar só de corpo presente, né? A alma vai estar longe. Então, o atendimento lá é apenas a finalização do trabalho. Se eu estou aqui na palestra só pensando para fazer presença, para ter o atendimento, vou chegar lá, não vou receber muita coisa. Porque aqui começa o preparo. Então, eu preciso estar aqui de corpo e alma, realmente presente. Aí o meu benefício vai ser muito maior. Essa aqui é uma gravura que exemplifica a lei de atração vibratória, ou de sintonia vibratória. Eu mostro isso toda segunda-feira, mas para quem está chegando pela primeira vez hoje, um japonês, um pesquisador, o Masaru Emoto, fez a experiência da água. Ele pegou a mesma água pura e colocou em frascos diferentes com rótulos diferentes. Depois de um tempo, fotografou a cristalização da água. Quando a água é posta para congelar, ela começa a formar cristais de gelo. E esses cristais têm uma forma. Então, quanto mais elevado o padrão vibratório que ela foi botada em contato, mais bonita, mais simétrica e perfeita é essa forma, né? Então, você acordar de manhã e agradecer pelo dia, você vai estar deixando 70% do teu corpo com uma estrutura energética boa, harmoniosa, saudável. Vai fortalecer o teu sistema imunológico. Agora, se eu acordo o dia reclamando, sol de novo, chuva de novo, frio de novo, calor de novo, a gente sempre busca um motivo para agradecer. Segunda-feira de novo. Aí, como é que vai ser o meu dia? Já começa o dia junto com os excessos do final de semana também, né? Por isso que todo mundo odeia segunda-feira. Então é mudar de hábito, agradecer mais. Por mais sofrido que seja o que você está passando hoje, tem situações que você pode agradecer. Tem pessoas às vezes que chegam a pensar em suicídio porque não está conseguindo cumprir um compromisso profissional, por exemplo. E para ela aquilo é tudo. Mas tem uma família saudável. Para um eu falei, se a tua filha estivesse lá no hospital com câncer, se tivesse que vender todo o teu patrimônio para pagar um tratamento para ela, quase com a certeza que não iria funcionar. E você está achando que isso aqui é um problema? Então a gente precisa observar mais o que a gente tem. A gente se acostuma muito fácil com o que tem e só percebe quando perde. Aí é tarde para começar a agradecer. Essa figura ilustra o nosso inconsciente, o psiquismo. Então, eu, consciente, eu, Walter, sou apenas essa parte aqui, eu tenho acesso a essa parte, os aprendizados, conhecimentos e memórias e vivências atuais, desde o meu nascimento até agora. Então, eu percebo, tenho conhecimento de mim apenas disso aqui. Mas a minha parte inconsciente, que faz parte de mim, é muito maior do que isso. Então, nesse inconsciente estão registradas todas as vivências de passado. Tudo que eu vivi no passado fica registrado a vida inteira ali. Não é um filme só, não. É completo. Com emoção, com a raiva, com o amor, com tudo que a gente vivenciou, está ali gravado. Só não tem mais o corpo físico, mas é uma pessoa inteira. E o pior é que essa pessoa nem sabe que morreu. Então ela ainda está presa na memória daquela vida. Não percebeu que perdeu o corpo. E isso é muito comum, porque a morte não é algo agradável, é algo traumático. Então, no momento da morte, um mecanismo de defesa psíquico te desliga, como se fosse um desmaio. E aí perdeu o corpo, dali um tempo você volta a si, alguns com um tempo mais rápido, outros mais longo,
E quando você volta a si, você está vivo, mas não passa pela tua cabeça que não é mais o mesmo corpo. Até porque o corpo astral, ou perispírito, é muito parecido com o corpo físico. Aí você nota que tem algumas coisas diferentes, mas como é só isso que tem, acaba se acostumando e continuando a vida achando que está no corpo físico. Está vivo sim, disso ele não pode dizer que não, mas não é mais o mesmo corpo. Então eles ficam presos naquela época em que viveram, numa moral antiga, num costume antigo, e isso prejudica hoje a gente. Hoje a gente tem todo o conhecimento, toda a vivência de que você não pode ter preconceito de ninguém. Mas no fundo a gente ainda tem isso que vem dessas memórias de passado, onde o negro é inferior ao branco, onde a nobreza tem um sangue melhor do que a plebe. Então, esses preconceitos nascem do nosso inconsciente. Se você não está atento a isso, você compra essa ideia. E diz que não é preconceituoso, mas internamente você sente o preconceito. Então, esse inconsciente nos influencia diretamente. Então, eu preciso entender isso aqui para lidar com o que vem desse inconsciente. Um efeito bem que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, uma vida na escravidão. Né? Então, o escravo que foi açoitado lá no tronco, morreu ali, lei de causa e efeito. Quem matou vai precisar devolver a vida. Então, hoje vem como pai ou como mãe. E o filho não tem como ele se sentir bem dando um abraço no pai. Não consegue. Por mais que tenha motivos para agradecer, não consegue. É algo mais forte que ele. Então, se eu não entendo esse mecanismo, eu não vou buscar a solução. E ele, como sempre viveu assim, acha que isso é normal. E ver as pessoas abraçando os pais e agradecendo, acho que são falsas, né? Porque a realidade dele é diferente. Mas se eu entendo esse mecanismo, eu vou tratar, vou buscar. Por que eu estou sentindo isso em relação ao meu pai? E aí vai tirar essa parte do inconsciente que está presa numa época, numa situação de sofrimento, retira dali e trata a partir dali. Essa vibração do inconsciente não nos influencia mais. Então, em tudo, né? Por exemplo, lá no passado eu passei a perna nas pessoas. Hoje eu já vim com a proposta de ser honesto. Eu acho errado isso. Mas tudo que eu faço, ninguém confia em mim. Eu vou tentar na minha vida profissional fazer algo e não tenho retorno. E outra pessoa do meu lado, da mesa ao lado, que não tem a mesma formação profissional que eu, vende 3 vezes mais. Então tem que entender, não, isso não está certo, eu preciso buscar a causa disso está acontecendo. Então, quem chega para fazer negócio comigo sente a vibração daquele que dava calote, que enganava as pessoas. E não vai sentir confiança, não vai fechar negócio. Então, quando eu trato essa parte do inconsciente, as pessoas vão sentir só a minha proposta de hoje, de realmente agir corretamente, de ser honesto. A mesma situação na traição também. Então, o casal de hoje, se numa vida passada o marido traiu a mulher, hoje a mulher vai ficar com a pulga atrás da orelha, vai ficar procurando motivo em tudo quanto é lugar para ver se ele realmente está traindo. E ele veio com a proposta de de não trair mais, de ser fiel. Diga. Uma regressão, ela pode mostrar tudo aquilo que estava lá nessa vida passada e poder ter uma conversa melhor sobre isso hoje, nessa vida atual, ou ela pode fazer mais perguntas? Então a pergunta dela é se uma regressão pode nos ajudar na vida de hoje se eu visualizar essas existências pretéritas. Então, 2 pontos. Primeiro, aqui no CEPA a gente não faz regressão. Tá? Essa é uma prática de TVP feita em consultório por um terapeuta capacitado para isso. Aqui no CEPA a gente trabalha com captação psíquica. Então, quem busca o atendimento não vai entrar em regressão. Uma dupla de esclarecedores sensitivos ou um grupo de
mediúnico, vai acessar pelo teu relato, você vai relatar, eu tenho essa e essa dificuldade, não consigo gostar do meu pai. Então o grupo vai focar na causa disso no teu inconsciente e vai trazer essa causa, essa vida passada vai vir e vai se manifestar no sensitivo, no médium. E o esclarecedor, que conhece a técnica para conduzir essa consciência para retirá-la da fixação mental, vai fazer o tratamento. Então, aqui na casa, a pessoa apenas escuta a história. Não, ela não visualiza em regressão. Tá? Esse sistema de regressão funciona, mas não é feito aqui no centro. É praticado por terapeutas que fazem isso. A vantagem da captação com relação à regressão é que na regressão, quem vai fazer a regressão precisa ter um treinamento para isso. Você vai lá gastar 5, 10 sessões para conseguir entrar em relaxamento, porque a gente é muito agitado, né? Está ligado em 220, né? Então, até você ter um preparo para conseguir um estado de relaxamento que você consiga acessar essas memórias, já foram aí 8, 10 sessões. E aqui não, na captação, o grupo já é treinado para isso. Ele vai lá, traz a causa e esclarece. Né? Esclarecido? Diga. Ainda nisso, essa captação que eles fazem das minhas memórias, eu estou consciente ali, o médico está fazendo essa captação. Por que ocorre que às vezes ele não consegue? Por exemplo, eu passei por uma apometria, eu queria saber a causa do meu problema, porque eu sei que não é dessa vida. E quando ela captou, ela me via tipo, num grau dizendo, eu tenho muita vergonha, eu não quero falar. Por quê? Se eu quero saber, e por que ele teve esse impasse? Tá, mas ela captou que estava no umbral, que tinha muita vergonha, sim, né? Eu tinha vergonha e não queria falar do que tinha acontecido, né? É um direito à privacidade dela, porque mesmo sendo meu inconsciente, cada uma dessas memórias aqui é uma vida, né? A gente tem que tratar como uma pessoa, né? E respeitar também a forma dela ver a vida e viver, né? Eu não costumo forçar quando você encontra alguém que eu coloco em regressão, ó, volte no passado e lembre a causa de você ter passado por esse sofrimento. E quando ela volta, eu pergunto o que está vendo, às vezes ela diz, não quero falar disso, mas ela viu. O importante é essa consciência ver a causa dela estar sofrendo e entender. Aí ela sai da posição de vítima, sai daquela faixa de passado, vem para o momento presente, percebe que existe uma nova chance, que aquele que tirou a vida agora devolveu. Então esse é o objetivo, é o esclarecimento, não é a satisfação da nossa curiosidade. Não, que é a resolução do problema. Sim. Sabendo, mas essa parte do passado, estando tratada, não vai te influenciar mais. Aí resolve o teu problema, desde que você não alimente essa dificuldade. Diga. Queria falar de uma experiência minha que talvez ajude até a responder a dúvida da moça lá atrás. Eu já fiz a regressão e eu já fiz a apometria. E para mim a regressão, como fui eu que lembrei, que lembrei do que aconteceu, foi meio traumatizante. Que a gente sente, a gente realmente revive o que acontece. E na apometria não, é o grupo de médiums, né, que recebe, que tem as suas lembranças, que passa por tudo. Então eu saí do tratamento ali da apometria me sentindo bem, mesmo sem saber o que tinha acontecido, sabe? Porque, de novo, foi traumatizante para mim. Eu achei muito mais interessante essa ajuda que a gente tem de outras pessoas estarem passando por essa experiência do que eu mesma lembrar de tudo. E para mim foi bem difícil, assim, para eu conseguir voltar, não conseguia dormir sozinha, nada depois, assim, porque foi bem pesado, assim. Eu acho que eu não estava preparada para passar por aquilo. Exatamente. Então, o que ela falou é que na regressão você vivencia, como se você estivesse lá, mesmo sabendo que o corpo daqui, você está sentindo toda aquela emoção, aquele medo, aquele pavor, ou aquela vergonha de ter feito aquilo, né? De ter sentido prazer em fazer aquilo, né? Mas são duas ferramentas que nos auxiliam, trabalham o mesmo campo. A constelação familiar também trabalha esse campo inconsciente. Embora, como o idealizador da constelação
era um ex-padre, então ele trouxe mais para a compreensão católica, tratando como, fugiu a palavra agora, como árvore genealógica, né? Como antepassados, né? Mas, como está na Bíblia, né? Os teus pecados te reencontrarão na terceira e quarta geração. Por que não na primeira e na segunda, né? Porque você não tem condições de ser filho de você mesmo, né? Então você vem na mesma família, renascendo ali até resolver. Então, estou hoje com o problema do meu bisavô. Mas por que? Isso é injusto. Mas você foi o teu bisavô que plantou o problema lá. Por isso que ele veio parar em você e não no teu irmão. Tá, mas é uma questão de compreensão. As duas terapias trabalham com o mesmo campo de psiquismo e ajudam em muito. Cada uma tem um foco diferente, mas todas elas funcionam. Então eu estava falando aqui do marido, né, que traiu. Então hoje ele tem a proposta de ser fiel. E a mulher não consegue, porque ela não entende isso aqui, ela não consegue viver tranquila, mesmo tendo o marido fiel do lado. Está sempre preocupada. Então se ela compreende isso, ela vai buscar a causa dela se sentir assim. E resolve a causa, a partir dali ela vai aproveitar essa existência. Então, a gente, entendendo as regras da vida, você vai buscar auxílio se você compreende que algo não está certo. Mas eu só vou saber que algo não está certo se eu entender isso, se eu me observar. É o autoconhecimento. Esse aqui é um trecho do Chico Xavier, não tenho a relação aqui do livro que é, ou se foi ele mesmo que escreveu isso aqui, se foi psicografado ou autorado. Mas falo o que eu digo aqui toda segunda, né? Você nasceu no lar que precisava nascer, então não caiu ali por acaso. Você está ali porque precisava estar ali, não era para nascer na casa do vizinho. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Então, não pode dizer que não queria nascer, que nasci no lugar errado. Foi você que foi atraído para aquele grupo familiar. Porque você tem histórias ali para resolver. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência, de acordo com como a gente vive, conforme eu percebo e me relaciono com o mundo ao meu redor. Então mude a mente, ou mude você mesmo, que o mundo muda. Isso é paradoxal, porque o mundo não vai mudar. A única coisa é que no mundo existem todas as possibilidades, todas as vibrações. Mas se eu estou preso numa fixação de reclamação, eu vou ver o mundo da reclamação. Mas ao lado do mundo da reclamação está o mundo do agradecimento. Se eu começar a agradecer, eu vou perceber outro mundo ao meu redor. O mesmo mundo, mas o mundo mudou para mim, que observo. Então a mudança está em nós, não está no governo, não está no trabalho, no patrão, na esposa, na família. A mudança está em mim. Quando eu mudar, tudo ao meu redor vai mudar. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. É o orar e vigiar do Evangelho. Pensamentos e vontades. Cuide com o que você pense e com as vontades que você tem. Você está se ligando forte, se mantendo fortemente a isso.
E depois vai ser difícil se libertar. Porque você mesmo criou amarras fortes com essas situações. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o passado você vai ter que conviver com ele. Foi você que plantou ele, você obrigatoriamente vai ter que colhê-lo. Mas a forma como você vai colhê-lo está nas tuas mãos. Eu vou colher reclamando e plantando mais dificuldades, ou eu vou compreender que o que está aí é o que eu mereço, é o que eu plantei, e vou me policiar para daqui para frente não plantar mais isso. E o futuro depende do que eu começar a plantar agora. Então a mudança é aqui e agora, não é para o ano que vem, para a semana que vem. Estou falando rápido, mas podem me interromper. Constatações evolutivas. Então, muitas coisas que a gente ainda vivencia e não sabe direito o que é isso, nem por que está fazendo. O outro não existe para te agradar. O outro é uma pessoa igual a você, em evolução nessa escola terrena. Então, o mundo não gira ao nosso redor. Essa é uma ideia lá da infância, da primeira infância. Como a criança necessita de cuidados, ela tem a falsa ideia de que o mundo gira ao redor dela, que todo mundo se volta para ela. Então, se eu entendo isso aqui, eu já não vou mais me deixar ofender ou me sentir magoado pelo que outras pessoas possam fazer. Ninguém é culpado pelo que está sentindo. É tu que optas pelos sentimentos que tens neste momento. Mas mesmo que a pessoa está me xingando, está tentando me prejudicar, mas por que ela está me xingando? Eu xinguei ela? Eu fui amoroso com essa pessoa? Eu respeitei essa pessoa? Então o que eu estou colhendo hoje é o que eu plantei com ela. Se eu quero que ela haja diferente, eu preciso mudar também. É um reflexo, a outra pessoa é o nosso reflexo. Então, a mesma pessoa estando perto de mim, ela vai agir de uma forma, estando perto de outro parente, vai agir de outra forma, porque ela está em contato com uma vibração diferente. Outra parte do inconsciente dela, do psiquismo, vai estar aflorada e ela vai agir diferente. Então, muitas pessoas são extremamente amorosas e respeitosas no trabalho, mas em casa são carrascos. Aí você entende o porquê disso e vai buscar a causa disso. A arte de viver sem expectativas e sim com perspectivas é a chave para não se frustrar. É o que Buda falou, que o desejo é a causa do sofrimento. Então, se eu estou esperando algo da vida, se aquilo acontecer, eu já estava esperando, não tem grandes ganhos. Se não acontecer, eu vou me frustrar, porque eu estava esperando algo. E se eu tiver uma perspectiva, apenas observar o que a vida trouxer para mim, se ela me trouxer aquilo, que bom, não estava esperando. E se não trouxer, não é ruim, porque eu não estava esperando também. Então, começar a observar o que a vida traz para a gente viver. Porque o que ela traz para a gente é o que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E se eu observo a vida desse ponto, nada mais me incomoda, nada mais me perturba, mesmo que seja um problema. Eu vou me empenhar em resolvê-lo. A vida quer que eu resolva um problema, então eu vou resolver. Sem saber disso, eu vou sentar e reclamar da vida. E como o objetivo da vida é fazer com que eu resolva o problema, ela manda outro problema um pouquinho maior.
E assim continua, até o momento que você não tem mais como sentar e reclamar, você tem que enfrentar ele. Então, sabendo disso, a gente arregaça as mangas e resolve da primeira vez que vier. Porque eu entendo que não tem como fugir dele. Cura em ti o vício da necessidade de aprovação do outro. Então, eu não vivo para que o outro me perceba, ou me reconheça, ou me elogie. Eu vivo porque eu estou numa caminhada evolutiva, tentando ser uma pessoa melhor. Se o outro viu ou não viu, não é problema meu. Porque senão você não está vivendo a tua vida, você está vivendo uma vida de fachada, usando máscaras, para ser bem aceito, para receber elogios. Tu não tens controle de nada, essa é boa, né? Não tens controle de nada, por mais que acredite que tenha. Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o teu corpo e deixarás esse planeta para ingressar numa nova fase de existência. Abre mão do controle, só assim terás domínio sobre ti mesmo e sobre tua vida. Controle é reflexo do medo. Essa é uma das causas das pessoas que estão mais bem financeiramente sofrerem tanto. Elas estão tão apegadas a isso e esse apego gera esse sofrimento. E quanto mais chega no final da caminhada, mais elas percebem que está fugindo pelas mãos. E não tem como segurar. E aí vem o Alzheimer, né? Porque a pessoa não quer mais saber disso. Ela teria que admitir que ela errou a vida inteira, que ela correu atrás de algo errado uma vida inteira. E para não admitir isso, cria um Alzheimer. Não quero mais saber dessa brincadeira, não gostei desse negócio. E se isola do mundo. Não te deformes ou te descaracterizes para caber no espaço apertado que o outro tem em relação a ti. Então a gente não está aqui para viver para o outro. Não que a gente tem que ser carrasco e egoísta, mas que esse não seja o propósito da nossa vida, que a gente seja autêntico, que faça o bem porque é o certo a fazer, não só porque o outro vai gostar ou vai elogiar. Não acredites no que os outros dizem para ti, por mais romântico e poético que possa ser. O que importa são as atitudes e não as palavras. Então observe se o que ele diz é igual às atitudes. Que tem pessoas especialistas em manipulação, que praticamente escravizam a outra pessoa a vida inteira ao meu redor, falando o que ela quer ouvir, mas não agindo dessa forma. E outra pessoa querendo escutar aquilo acaba se submetendo àquela situação. Abandona o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres. Não é. A vida não é do jeito que a gente quer. É do jeito que ela é. Do jeito que a gente precisa que ela seja. Então, se eu entendo isso, eu não tenho mais frustrações, porque eu não tenho expectativas. Eu apenas observo o que a vida está trazendo. Eu entendo que isso aqui não é um paraíso de delícias, que eu não estou aqui para desfrutar. Eu estou aqui num trabalho árduo de autoconhecimento, de evolução. Então, eu vou precisar encarar as dificuldades ou as lições que a vida trouxer para mim. E que não tem nada de errado com essas lições, é o que eu preciso. E quando no atendimento a gente entende, dá aquele clique do porquê viveu tudo aquilo e a gente reclamando, é como se tivesse uma tonelada dos ombros. Né? E a gente vê muito isso nos atendimentos. A pessoa está vivendo num verdadeiro inferno e quando ela compreende o objetivo da vida, tudo aquilo não faz mais sentido para ela, sentido de sofrimento. Ela compreende que era necessário que a turma, o grupo precisava passar. Então, tirando o motorista e o cobrador, tudo é passageiro. De perto a vida é uma tragédia, de longe é uma comédia. A gente não ri hoje
das dificuldades e situações que a gente passou no passado, que quando a gente estava passando era difícil, agora a gente dá risada. Então que a gente sempre tenha isso em mente com as dificuldades que aparecerem. Essa dificuldade já está resolvida lá na frente. Que caminho eu vou tomar até chegar naquele ponto? Eu vou tomar o caminho mais longo e difícil, reclamando, bufando, ou eu vou encarar o problema e resolver de uma vez? Daqui a pouco tu vais rir de todos os dramas que criaste, pois tudo passa. Tu és responsável por tudo o que está acontecendo em tua vida. Por tudo o que está acontecendo em tua vida. Então não existe erro, não existe injustiça divina. A nossa justiça terrena é corruptível. Mas essa divina não, porque não existe um juiz. É uma atração vibratória. Você vai ser atraído por aquilo que você fez, não é pelo que você se defendeu ou se justificou, é pela tua verdadeira essência. Então, se lá em 1500, 1600, eu lá na Europa estava vivendo no bem bom em função de saquear a África, de escravizar aquele povo, hoje em dia, por mais que eu tenha um bom advogado, hoje em dia eu vou nascer na África saqueada. Vou passar fome, vou passar sede, não vou ter condições de uma vida digna. Então, não que a gente deva justificar isso e achar que é bom, não. A gente exerce a nossa compaixão, mas compreende que não existe injustiça, é o aprendizado de cada um deles. Então, não existe injustiça na face da terra. Cada um está colhendo aquilo que ele plantou, por mais sofrido que seja. E uma pessoa que tem essa fixação mental de ser melhor que os outros, só vai quebrar ela vivendo uma vida lá, no meio daqueles que ela achavam que nem seres humanos eram, né? Que eram animais e que Deus tinha criado eles para servi-los. Então ela só vai criar essa ideia vivendo lá. É o aprendizado daquela pessoa. Diga. Mas não podia, no caso, nascer, no caso, para ajudar, então, essas pessoas? Num segundo momento elas vão nascer para ajudar, mas para quebrar essa ideia de que o outro é inferior, ela nasce ali, sofrendo e precisando de ajuda. Para quebrar aquela ideia fixa, aquela cristalização de que ela é melhor, de que ela tem um sangue nobre. Mas mesmo estando ali sofrendo, no caso, ela também pode evoluir ali ajudando os outros ali, no caso. Pode, mas normalmente na primeira encarnação ela não tem isso ainda, ela está ali numa vida inteira só para quebrar essa cristalização, essa forma de pensar que é melhor que o outro. Aí depois ela começa a compreender que não é melhor que ninguém, daí vai lá para ajudar, porque na primeira ela só foi para mudar de ideia, nas outras encarnações ela vai para devolver o que ela saqueou de lá. Então não é só uma existência. Para a gente ver o importante de a gente não ter o nosso bem-estar em função de alguém sofrer. É o que Jesus falou, ninguém sairá de lá até pagar o último centil. Ele disse que quando a criança morre ao nascer, ela só tinha que pagar aquele tanto ali dela morreu? Eu diria que cada caso é um caso, tá? Para uma criança nascer só para pagar alguns meses de vida, para mim, pelo menos, não faz muito sentido. Tá? Agora, uma pessoa que está com o seu corpo espiritual deformado por abusos do passado e ela vem numa gestação para reconfigurar o seu corpo, e se levasse adiante ia ter um corpo deformado ou com alguma deficiência, então interrompe-se ali a vida. Ela deu uma reorganizada no corpo energético, perde a vida e depois retorna a uma nova existência, talvez até com os mesmos pais, para aí ter um corpo perfeito. Mas não dá para dizer que isso é regra, você precisaria investigar caso a caso. Tem essa ideia de alguns suicidas, por exemplo. A pessoa prejudicou o seu corpo e acabou morrendo, sei lá, 20 anos antes. Então ele acaba tendo uma vida, lógico, ela prejudicou o corpo espiritual pelo abuso que fez, né? Isso reflete no organismo perispiritual.
Então, na próxima vida, ela vem, completando esse ciclo, vivendo mais 20 anos com um corpo doente. Ela já nasceu doente, porque o corpo, a forma estava estragada, né? E ela reorganizou, perdeu o corpo ali com 20 anos, e aí na próxima existência vai poder ter uma vida normal de novo e tentar não mais abusar do corpo, porque ela viu que é sofrido. Eu tenho o relato de um que eu escutei, não foi um caso que eu atendi, de um fumante que levou 5 existências depois para recuperar o seu corpo, para poder ter uma vida normal e levar o corpo até 18 anos. 5 vidas ele precisou para recuperar o estrago que ele fez no corpo espiritual. Eu achei meio demais, achei que estava inventando. E aí fui tratar uma pessoa, acho que ela não está por aqui, que também tinha o vício do cigarro, agora, mas estava lutando contra, e a gente foi investigar a causa, trouxe a causa de um fumante inveterado lá do passado, que hoje em dia passava toda essa ânsia de fumar para ele, e ele queria, sabia que era prejudicial, mas não conseguia parar. E aí eu me lembrei daquele caso, aí pedi para ele observar, tá bom, tu perdeu o corpo ali, agora vamos ver, vamos avançando para frente. Como é que foi a vida seguinte? E ele foi relatando praticamente o mesmo relato que eu tinha escutado. Na primeira encarnação seguinte, a gestação em 3 meses já encerrou. Tamanha desorganização, a mãe não conseguia dar continuidade na geração do corpo. Na segunda vida, ele ficou até 6 meses. Na terceira vida, conseguiu nascer, morreu uns meses depois. Na quarta vida, foi até 4 anos. E na quinta, conseguiu levar até 18. Aí na sexta, aí, é que ele estava ali, ele ia poder levar até o final da vida se conseguisse lutar contra isso. Então a gente não faz ideia do que está fazendo para a gente, com abusos que a gente está causando no nosso corpo, embora esses não sejam os piores, porque a gente paga com a gente mesmo. Os piores são aqueles que a gente prejudica os outros para ter uma riqueza, um conforto, né? Porque daí a tua dívida é com o outro, não é contigo. Ok, pessoal, acho que eu falei demais aqui, tá deixando vocês assustados. Vocês me lembram na semana que vem, né, que a gente parou aqui? No 10. Então vamos encerrar a reunião de hoje. Aliás, vamos aos comerciais aqui. O CEPA este ano está completando 20 anos e neste ano vamos mudar. Geralmente a gente fazia macarronada, este ano vai ser um jantar dançante no dia 21 de março, às 19h30, é um sábado, no restaurante da Arveg. Teremos uma banda Evandro Luca. Quem tiver interesse em auxiliar, pode solicitar os ingressos ali na secretaria. Estou fazendo propaganda, não sei se já está à venda lá. Então essa é a nossa fonte de recursos anual para a gente, provavelmente vamos fazer uma outra no segundo semestre também, para a gente manter essa estrutura aqui, porque tudo isso aqui gera um custo, né, de energia, de estar banheiro limpo, de ter papel, de ter um conforto, ar-condicionado para a gente estar aqui e estudar. Normalmente quem paga esse custo são os trabalhadores, então esse é um recurso que a gente tem para conseguir botar em dia a manutenção aqui da casa. Então a gente conta com a colaboração aí de quem puder auxiliar. E divulgando as atividades do CEPA, palestras e passes nas quartas-feiras, 2, umas 17h15 e outras 19h. Meditação nas quartas-feiras às 18h. Atendimento fraterno nas segundas, quartas e quintas, a partir das 17h. Evangelização infantil com crianças de 6 a 12 anos durante o Vida Consciente. Então podem trazer suas crianças e deixar elas na evangelização. Se tiver idade um pouco fora dessa aqui, aí conversa com a Marta Karina lá, que ela vai verificar se dá para incluir no grupo ou não. E com relação aos estudos,
Um grupo de iniciação ao Espiritismo, na terça às 17 horas. Outro estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, que é da codificação, nas quartas às 17 horas e outro grupo às 20 horas. O Vida Consciente, que é esse nosso estudo aqui. Estudo de autoconhecimento nas terças às 18 e nas quartas às 16. Curso de mediunidade. Para participar do curso de mediunidade precisa ter participado do estudo da codificação, então se informe lá na secretaria. É toda segunda-feira a partir das 20 horas. E também o grupo Flor de Lótus, direcionado para familiares de pessoas que estão enfrentando dificuldades com relação à orientação sexual. Então, tanto para os familiares quanto para as pessoas, para a gente tentar auxiliar essa alta taxa de índice de suicídio de jovens adolescentes que, por conta de não terem um auxílio, um amparo da família, um entendimento, uma aceitação, uma compreensão do que estão vivendo, acabam não vendo solução e praticando esse ato que, segundo o nosso estudo, é uma das piores ações que a gente pode tomar, atentando contra o nosso próprio corpo. O sofrimento disso é grande, para que a gente não queira mais fazer isso também. Então não é como castigo, é mais como aprendizado, para que numa próxima a gente tenha mais coragem para enfrentar as dificuldades. Então o grupo Flor de Lótus, nas segundas às 20 horas, nas terças às 8h30 da manhã, nas quartas às 18, nas quintas às 9h30 da manhã e nas sextas às 19 horas. Então, encerrando com o passe coletivo, nos colocando em posição receptiva, que a gente possa receber essas energias de amparo, de auxílio, organizando nosso sistema energético, que cada célula receba o necessário para o seu funcionamento saudável, que a gente consiga mudar a nossa vibração, cada vez agradecendo mais, procurando um motivo para agradecer por tudo que temos de bom e nos esquecemos muito facilmente. Que tenhamos uma semana abençoada, que possamos ser uma fonte de energias de harmonia por onde a gente passar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Faremos a seguir os agendamentos de atendimentos. Quem estiver a partir da terceira presença e precisar de atendimento pode permanecer aqui no auditório. Uma boa semana e uma boa noite a todos.